Bem, então, mais uma história que tem me incomodado, assim, eu tenho escutado muito, principalmente nas redes sociais, que tem virado uma polêmica, né? Quanto ao javali. Quem é o javali? Para quem não sabe, o javali é uma espécie de porco selvagem, né? O Sus scrofa, de origem europeia. Os machos podem ficar com mais de 200 quilos, as fêmeas com mais de 100 quilos. São animais que se reproduzem muito, muito rapidamente, né? E uma fêmea pode ter até mais de 8 filhotes por ninhada. Esses animais cuidam muito bem dos seus filhotes, eles vivem em grupos chamados de varas, extremamente coesos, onde há toda uma hierarquia respeitada. Existe um grande macho, que a gente chama de cachaço, né, o macho dominante, e abaixo dele vários animais da hierarquia, machos subadultos, fêmeas reprodutoras, enfim, uma vara de javali saudável pode ter mais de 50, 60 indivíduos de todas as idades. Pois bem, esses animais comem muito, são porcos, têm um nariz redondo, adaptado a fuçar e chafurdar o solo da floresta, ou o solo do ambiente onde eles vivem, atrás de raízes, atrás de pequenos animais, enfim, são onívoros, comem de tudo. O javali foi trazido da Europa já há muitos e muitos anos atrás para o Brasil para ser criado como animal de abate. O que aconteceu? Em algumas fazendas, principalmente na região do sul, esses animais conseguiram fugir, conseguiram de uma certa forma com uma espécie invasora e um grande potencial invasor que tem, se adaptar às regiões das planícies do Rio Grande do Sul, principalmente no sul do Brasil, onde ele está virando mais problema. Então o que acontece? Uma espécie que reproduz muito, que se alimenta muito, agressiva, de grande porte, que está invadindo as terras brasileiras, né? Esses animais causam não só grandes problemas quanto à destruição ambiental, sim, porque eles comem tudo que eles veem, né? Então você imagina um ambiente que está tentando se recuperar, um chão de floresta, eles chegam numa floresta dessa, comem todas as mudas de árvores em crescimento, desenterram sementes, desenterram raízes. Se eles chegam próximos a uma nascente de um rio, por exemplo, eles detonam com uma nascente, eles destroem tudo, reviram, podem até soterrar essa nascente, porque eles desenterram tudo, eles fazem um grande movimento na superfície do solo, reviram tudo atrás de alimento, enfim, são animais que são extremamente prejudiciais a um ambiente onde eles não são nativos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O javali hoje é um grande problema no sul do Brasil. Está acabando com plantações de soja, de grãos, né, de milho, de frutas como melancia, enfim, eles estão acabando com tudo. E não tem controle. Por quê? Porque esses animais hoje são introduzidos de uma forma antropomórfica, eles vieram pela mão do homem, né? Eles estão gerando um grande problema hoje, né? E não tem predador para esses caras, né? Não existem mais onças, que seriam os grandes predadores para esses animais, nessas regiões onde eles estão atacando hoje, onde eles estão se proliferando. Então foi feito uma determinação através do IBAMA que se permitiu o abate do javali. E isso está causando uma polêmica, um desespero na cabeça das pessoas. Eu me assusto muito quando biólogos colocam uma plaquinha dizendo salve o javali. Gente, a gente não pode se preocupar em tentar salvar uma espécie que não é nativa e que está acabando com o nosso meio ambiente. Isso sim, os javalis, em grandes quantidades, nas suas varas gigantescas, podem ter mais de 100 indivíduos, têm um potencial destrutivo muito grande. Sem predadores, eles se multiplicam. Se multiplicam e o que acontece? Além de destruir o meio ambiente nosso, destruindo jovens matas, matas de recuperação, eles inclusive estão competindo com as nossas espécies selvagens. Esse é um dos grandes problemas que geralmente as espécies invasoras têm, de competir com a fauna nativa. Por exemplo, nós temos no Brasil duas espécies de porcos bem menores, o cateto e o queixada. Esses animais não têm a mínima chance de competir e vivem no mesmo tipo de ambiente, se alimentam da mesma forma que o javali. O javali chegando numa área onde tem catetos e queixadas, com certeza ele vai expulsar os catetos e as queixadas para fora e vai se estabelecer ali destruindo tudo. Então, eu vejo esses biólogos protegendo salve o javali, ou uma série de pessoas sem nenhum tipo de preparo ecológico, só com um apego muito grande à vida, que não estão conseguindo raciocinar. Gente, realmente vocês podem me odiar a partir de agora, mas eu sou a favor do abate do javali. Sou, porque é uma espécie que não é para estar aqui, se multiplica rapidamente, tem grandes colônias e essas colônias têm um potencial destrutivo muito grande. A gente não pode deixar que isso continue, né? Então não adianta querer salvar o javali, ai que dó, uma vida. Aí vem aquelas pessoas sem o mínimo conhecimento e dão aquelas ideias maravilhosas, tipo, não, mas podiam ser castrados esses animais. Realmente, quem é que vai bancar um programa de castração de javalis selvagens? Quem vai bancar isso? Porque é caro. Muitos veterinários em campo,
todo o equipamento necessário, como espingardas que injetam dados anestésicos, anestesia, todo o material cirúrgico utilizado. Primeiro, né, você vai conseguir abater um ou dois ou três animais da anestesia, um, dois ou três animais da colônia, os outros vão fugir. Aí você vai fazer a cirurgia em campo, com grande risco de inflamação daqueles cortes pós-castração. Não existe um pós-operatório para esses javalis, não existe uma área onde possam ser colocados esses animais até se recuperarem da cirurgia, para depois serem soltos. Isso tudo é um custo absurdo para tentar fazer o quê? A espécie castrada, mesmo castrada, eles vão continuar destruindo o ambiente, vão continuar sendo um problema nocivo para a nossa fauna, para a nossa flora, né? Então, vamos pensar de uma forma mais racional e tentar ser tão menos ecológicos e ecochiitas e entender que o abate do javali não é uma coisa criminosa, e sim uma coisa que está sendo feita para tentar se preservar um ambiente puro e saudável, né? Esse animal nunca ocorreu aqui, não tem que continuar, não tem que ocorrer, não tem que existir. Aí as pessoas falam, ai, mas que maldade, então por que a gente não captura esses animais, já que não pode ser castrados, e leva para um santuário? Tudo bem, gente, quem diz isso para mim, se vocês puderem me dizer pelo menos um santuário que exista no Brasil com capacidade de receber varas e varas com mais de 500, 1000 javalis e consigam criá-los com segurança para que não fujam de novo, né? E a partir daí consigam preservar esses animais, lindo. Eu apago esse vídeo agora. Mas não existe santuário que receba javali. Isso é sonho, né? Então vamos falar de coisas que realmente existem, de coisas concretas. O javali é um animal que realmente deve ser abatido, sim. É uma pena matar um animal? Eu não mato bicho nenhum, também acho um absurdo. Mas o problema existe e tem que ser controlado, né? E o que é mais interessante, o javali tem uma carne extremamente palatável ao ser humano, né? Então, esses animais que fossem ser abatidos, essa carne podia ser distribuída para asilos, para abrigos, para hospitais, para centros onde existem pessoas carentes, para que essa proteína dessa carne fosse utilizada para a alimentação das pessoas, né? Ou mesmo para creches ou asilos, enfim, qualquer lugar onde há uma carência grande de alimentação, essa carne de excelente qualidade poderia ser doada para que tentasse resolver esse problema. Então se resolveriam dois problemas, a fome de uma série de pessoas e também o controle do ambiente. Então, eu deixo isso aqui só para a gente pensar. Gente, não adianta querer ser tão ecológico. Meus amigos biólogos, pensem, raciocinem com um pouco de mentalidade boa, pelo amor de Deus. Salve o javali, coitadinho, ele não merece morrer. Sim, vai fazer o que com o ambiente que ele está destruindo? Enquanto vocês estão falando com as plaquinhas na mão, falando para proteger o javali, ele está destruindo toneladas e toneladas e toneladas, áreas, hectares, hectares de áreas nativas, competindo com animais nativos também nossos, gerando cada vez um problema maior. Existem colônias de javalis, como eu digo, com mais de 100 indivíduos, as varas são enormes. Além desses animais poderem ser agressivos, podem atacar, tudo bem. Quanto a isso, sem problema, né? Mas são animais que não existem na América Latina, foram introduzidos pelo homem, tem grandes quantidades desses animais, são de grande porte e agressivos, potencial invasor anormal, porque reproduzem rapidamente, as fêmeas têm muitos filhotes, o grupo todo toma muita conta desses animais mais jovens, a chance de predação deles hoje, nas áreas que eles estão invadindo, baixou muito, que seriam as onças pardas, as onças pintadas, basicamente. Esses animais basicamente não existem mais, porque foram destruídos pelo homem. Então eu acho que é uma coisa a se pensar. Sacrifício ou não dos javalis que estão hoje criando um grande problema no nosso meio ambiente? Fica aí essa pergunta para vocês. Eu, como digo, sou adepto a um controle total dessas colônias. Esses animais têm que realmente eles têm que ser mortos, eles têm que ser exterminados. Não existe essa coisa de anestesiar e voltar para o mato, como eu já falei. Não existe santuário que receba javali no Brasil. Então vamos acordar e pensar com a cabeça tranquila, com a cabeça limpa. O que deve ser feito? Por favor, eu gostaria até de comentários nesse vídeo, as pessoas que defendem os javalis. Qual a ideia de vocês para que esses animais continuem vivos e felizes, né? Essa ideia, para mim, não existe. Esses animais hoje realmente viraram um grande problema, e se hoje há uma determinação legal para o abate dessa espécie, porque essa espécie realmente não é bem-vinda aqui, essa espécie ela vai criar vários seríssimos problemas, já está criando a médio ou a curto prazo a nível de meio ambiente, acabando com a chance das nossas florestas crescerem de novo, porque eles reviram todo o solo, acabam com mudas pequenas, comem uma série de animais que a gente chama de microfauna, como pequenos crustáceos, pequenos moluscos, pequenos anfíbios, pequenos lagartos, que constituem um bioma, uma fauna como um todo. Tudo que está no solo eles ingerem, né? E derrubam pequenas árvores jovens também para comer o seu caule,
comer suas folhas. Se eles chegam, como eu falei, próximo de uma nascente de rio, eles detonam com aquilo, né? Realmente eles fazem um estrago anormal. Então, pela primeira vez, eu posso dizer que eu compactuo com o IBAMA com a mesma ideia, que seria o abate desses animais. Então, fica agora para vocês pensarem: matar ou não matar os javalis? Nós temos esse direito? Eu acredito que sim. Tá bom, pessoal? Amadureçam essa ideia e pensem com carinho, tá bom? Beijos e abraço a todos.